Fã de NFL, o mês de setembro finalmente chegou e a temporada de 2020 da NFL está prestes a começar. E no vídeo de hoje, eu venho trazer o palpitão de playoffs, que nada mais é que classificar cada time de cada divisão da liga para a temporada de 2020, quem serão os classificados para os playoffs, e no final de tudo, verificar se eu realmente acertei cada palpite que eu dei. E se você não conferiu ainda, confira aqui no canal The Playoffs as prévias de cada divisão pelos nossos analistas. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar no seu comentário os palpites para cada classificado dos playoffs, o que você espera do seu time para este ano e qual posição ele deve ter na sua divisão. Antes de mais nada, eu vou explicar que eu vou classificar cada divisão do primeiro ao quarto colocado e logo depois de falar de cada divisão, eu vou dar os palpites para os playoffs, quais times que irão para os playoffs, sendo que nessa temporada nós temos 7 times de cada conferência classificando aos playoffs, diferente das últimas temporadas que eram só 6 times de cada conferência. Então, uma vaga a mais para cada conferência, mais chance seu time tem de ir aos playoffs, se ele não estiver tancando para ir atrás do Trevor Lawrence ano que vem. Então, começando pela Conferência Americana, vamos falar da Divisão Norte. Falando sobre a Divisão Norte da AFC, os 4 times que eu coloquei em ordem são Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Eu coloquei os Ravens em primeiro porque a expectativa para os times dos Ravens deste ano é extremamente alta. O time se reforçou bem na off-season, para esses jogadores pontuais que precisariam para melhorar principalmente a sua defesa. E acho que Lamar Jackson vem com tudo para uma temporada após ser MVP da NFL e querer muito chegar no Super Bowl. Os Steelers, eles têm de volta o Big Ben Roethlisberger, então acredito que eles consigam ficar em segundo na divisão. Os Browns, por mais que eu queira muito que os Browns elevem o nível do seu jogo e consigam classificar para os playoffs, eu acho que a terceira colocação na divisão que seja tão forte não é uma derrota para os Browns, já que os Bengals ainda estão no processo de reconstrução e é o primeiro ano de Joe Burrow à frente do time. Já na divisão leste da AFC, eu acho que dessa vez acabou de fato o reinado dos Patriots. Sem Tom Brady, mesmo com Ken Newton, acho muito difícil os Patriots levarem a divisão. Então eu coloco que o Bills ficaria em primeiro nessa divisão, com os Patriots em segundo, Miami Dolphins em terceiro e os Jets em quarto. Porque, querendo ou não, um time que tem Adam Gase fica muito difícil ir pra frente, os Jets estão sofrendo muito com lesões e com poucos alvos pro Sam Darnold. Então eu acho muito difícil que os Jets não fiquem em quarto. Os Dolphins ainda estão em processo de reconstrução, por isso que eu coloquei em terceiro. E os Patriots têm Bill Belichick, então nunca se pode descartar ter, se não o melhor head coach da NFL, mas um dos melhores de todos os tempos. Na divisão sul da AFC, eu acho que vai ter uma disputa muito grande, mas a adição de Philip Rivers nos Colts fará toda a diferença para que os Colts fiquem em primeiro nessa divisão. O Tennessee Titans, mesmo renovando com o Derrick Henry e tudo mais, e trazendo já Davon Clowney para acertar com o time, eu acho que o time vai brigar cabeça a cabeça com os Colts, mas ainda fica em segundo na divisão, mesmo achando que eles têm uma chance muito grande indo para os playoffs de chegar de novo numa final de conferência. Já os Texans e os Jaguars são times que não lutam por muita coisa nesse ano. Eu acho que o Houston Texans, mesmo com o Bill O'Brien atuando como head coach, como general manager, perdeu o DeAndre Hopkins, então vai fazer muita falta nesse time. E o Jacksonville Jaguars estão em processo de tanque, em processo de reconstrução do time. Eu acho que se eles não forem a pior equipe da NFL dessa temporada, provavelmente vai ser uma das 3 piores. O lado oeste da AFC, se não for a divisão mais forte da NFL, é uma das 2 mais fortes da NFL, junto com a divisão leste da NFC, mas eu acho que a coroação de fato de Patrick Mahomes continua nessa divisão. Os Chiefs vão continuar reinando na AFC West, eles vão levar o título da divisão em primeiro. Eu acho que o Denver Broncos se reforçou muito bem, colocou armas muito pontuais para o Drew Lock, para eles ficarem em segunda divisão. O Las Vegas Raiders, o nosso querido Fábio Rocha Garcia, por mais que ele tenha trocado de cidade e tudo mais, tenha se reforçado bem, eu ainda acredito que seja a terceira força dessa divisão, então eles vão ficar em terceiro neste ano. E o nosso querido Los Angeles Chargers, que sempre vem com uma expectativa muito alta, continua sofrendo com lesões.
O time já perdeu o Derwin James para essa temporada, então acredito que os Chargers, sob o comando do Tyrod Taylor como quarterback, não vão fazer muita coisa durante o ano. Acho que Justin Herbert pode até assumir o time no meio da temporada, mas não acredito que o time seja mais que o quarto colocado da divisão. Já falamos das 4 divisões da AFC, agora vamos para a Conferência Nacional, para a NFC, onde os times brigam cabeça a cabeça por cada vaga nos playoffs. Então, começando pela NFC North, eu acho que este ano não teremos Green Bay Packers em primeiro. Por mais que eu ame muitos Packers, eu sei que a Mia Mastrocolo ia querer muito que os Packers estivessem em primeira divisão esse ano. Eu acredito que o Minnesota Vikings é um time que se formulou muito bem. Por mais que eu não acredite muito no Kirk Cousins, os Vikings têm um time hoje, para mim, o melhor da divisão. Então eu acredito que eles sejam o primeiro da divisão, com os Packers ficando em segundo. Os Bears em terceiro, porque não sei se o Trubisky vai fazer alguma coisa, afinal ele ganhou a vaga titular, mas eu acredito que o Nick Foles possa entrar em alguns jogos e a defesa dos Bears finalmente se encontre melhor do que foi no ano passado, e isso pode ser uma coisa que leve além, por exemplo, que o Detroit Lions. O Detroit Lions, eu acho que ele vai ser a quarta força dessa divisão, porque o Matt Patricia não tem controle do time, por mais que ele tenha trazido alguns reforços pro time, tenha trazido o Jeff Okuda no draft e tudo mais. Eu acredito que a divisão fique com Vikings, Packers, Bears e Lions justamente nessa sequência, por conta da força de cada time, por mais que o Aaron Rodgers seja um jogador fantástico e o Mandoria só não faz verão. E se ele não tiver muita ajuda, principalmente na defesa, sendo que o time não trouxe muitos alvos para este ano, os Vikings levam a NFC Norte. Agora é hora de falar da divisão do meu time, a divisão dos Giants, que já foi uma das divisões muito disputadas na NFL. Hoje eu acho que é a divisão mais fraca, a divisão que tem menos disputa. Os Cowboys vão reinar, por mais que me doa falar isso, acho que os Cowboys vão reinar soberanos da divisão. Eu acho que por mais que a defesa dos Cowboys tenha alguns problemas, o ataque é muito talentoso, tem um trio de wide receivers muito bom. Dak Prescott ainda tem que se provar, o Ezekiel Elliott é um running back fantástico para a liga. E eu acredito que os Cowboys ficarão em primeiro, com os Eagles em segundo. Os Eagles ainda sofrem muito com lesões, então acho que isso vai prejudicar o time ao longo do ano. Por isso a segunda colocação na divisão. Com o Washington em terceiro, eu acredito muito que a força de defesa do Washington vai carregar o time. Por mais que a equipe toda esteja em reformulação, o Washington tem tudo para ser a terceira força. E os Giants, por mais que me doa falar isso, eles ficam na quarta posição, porque o time ainda tem muitas incógnitas, por mais que o ataque seja muito talentoso, se você colocar no papel, e a melhora da linha ofensiva seja evidente, os Giants ainda têm muito se provar, principalmente na defesa. A defesa dos Giants é algo complicado, por mais que os Giants tenham buscado se reforçar durante a off-season, com a adição do Blake Martinez, Marcus Golden voltou para o time, os Giants brigam muito por essa terceira posição na divisão, mas eu ainda acredito que ela fique com o Washington e os Giants fiquem em quarto. Agora que todo mundo quer falar é da divisão sul da NFC, porque Tom Brady é novidade, os Buccaneers são um time a ser batidos de fato nessa divisão. Olha, eu acredito que não. Eu acredito que na NFC South os Saints vão reinar nessa divisão como primeiro colocado, como campeão da divisão, coroando o Drew Brees com mais um título de divisão. Mas os Bucks não vão ficar muito atrás. Eu acho que vai ser uma diferença de 2 jogos. Os jogos diretos vão fazer muita diferença. Ainda mais que o time do Buccaneers tem um ataque muito talentoso, uma defesa muito forte. Eu acredito que os Saints fiquem em primeiro, os Bucks fiquem em segundo, com os Falcons em terceiro, porque querendo ou não se pode negar que o time dos Falcons é um time muito talentoso, mesmo tendo muitos problemas na defesa. E o Carolina Panthers, só com o Christian McCaffrey, não deve fazer muito na divisão e deve ficar em quarto. Então, Saints, Bucks, Falcons e Panthers deve ser a sequência dessa divisão, com Saints e Bucks brigando cabeça a cabeça por esse título, e eu acredito que as duas equipes vão sim para os playoffs. Agora falando da divisão oeste da NFC, que eu acho que, na minha opinião, hoje é a divisão mais equilibrada, a divisão mais forte, uma divisão onde todos os times podem de fato surpreender. Eu acredito que o San Francisco 49ers leve essa divisão por mais um ano.
A defesa dos 49ers é uma defesa muito forte, é um time muito talentoso. Jimmy Garoppolo conseguiu alguns alvos novos para trabalhar melhor o jogo aéreo. O George Kittle conseguiu uma renovação de contrato que vai deixar ele muito mais feliz em campo. Se ele não for o melhor tight end da liga, tá entre os 2 melhores junto com o Travis Kelce. E o Seattle Seahawks vai correr por fora nessa divisão, porque o Russell Wilson faz mágica mesmo sem uma linha ofensiva. Eu acho que o time dos Seahawks é um time talentoso, independente de qualquer coisa. Por mais que eles tenham perdido o Clowney para esse ano, eu acredito que eles sigam um segundo na divisão, com o Arizona Cardinals brigando justamente para essa segunda posição, mas ficando em terceiro. Os Cardinals têm Kyler Murray, trouxe DeAndre Hopkins, Larry Fitz ficou por mais um ano. Acho que o ataque é muito talentoso, a defesa melhorou bastante, ainda mais com o Chandler Jones jogando tanto. Eu acredito que os Cardinals fiquem em terceiro, mas brigando diretamente para essa segunda colocação com os Seahawks. E com os Rams ficando em quarto, acho que a magia de Sean McVay pode ter acabado um pouco ali em Los Angeles. E o Jared Goff atingiu mais ou menos o teto que era esperado, por mais que o time tenha Aaron Donald, que tem uma defesa muito talentosa. Eu acho que o ataque pode ter perdido muito com o Todd Gurley. A gente tem a adição do Ken Akers chegando agora, mas eu acredito que os Rams sejam a quarta força dessa divisão. Eles fiquem em quarto e os 49ers, Seahawks e Cardinals fiquem acima do time comandado por Sean McVay. Agora que eu falei a ordem de cada time na divisão, eu vou dar meus palpites para cada time que vão aos playoffs, tanto na AFC como na NFC. Então na AFC, eu acredito que vão Ravens, Chiefs, Bills e Colts como os campeões de divisão. Já os times que vão pelo wild card seriam os Titans, os Steelers e os Broncos. Eu acredito que esses 3 times consigam as vagas na pós-temporada via wild card. Eu acredito que os Titans brigam pelos Colts pela liderança da divisão, então eles vão classificar. E os Steelers têm a volta muito forte do Big Ben para este ano. Eu acredito que os Steelers eles vão classificar para os playoffs. O time é um time muito bem estruturado, é um time muito bem treinado. E os Broncos vão surpreender este ano. Acredito que a adição de Jerry Jeudy, as armas para Drew Lock e a defesa tendo um reforço muito importante. Eu acho que os Broncos têm tudo para classificar para os playoffs deste ano e quem sabe surpreender a liga. Já na NFC, os campeões de divisão que já estariam automaticamente classificados para os playoffs seriam os 49ers, os Saints, os Vikings e os Cowboys. Junto a eles, os times classificados para o wild card seriam o Tampa Bay Buccaneers, agora o time do povo, o time de todo mundo, o Green Bay Packers e o Seattle Seahawks. Por mais que os Packers não tenham a adição de grandes wide receivers para ajudar o Davante Adams, eles têm Aaron Rodgers. E se os Smith Brothers, que a gente conhece, e a defesa jogar bem, eu acredito que os Packers tenham tudo para se classificar. Os Seahawks não podem ser nunca descartados quando você tem o Russell Wilson em campo, ainda mais que ele tem bons alvos, ele tem um bom jogo terrestre ao lado dele. Então o Pete Carroll consegue fazer um excelente trabalho. E esses são os meus palpites para os classificados dos playoffs. Então, escrevam aqui nos comentários quais são os seus palpites para cada divisão, quais são os seus palpites para os times classificados nos playoffs. Porque depois que toda a temporada de 2020 da NFL passar, eu vou voltar aqui, ver se eu acertei com a minha bola de cristal os classificados, os campeões de divisão e tudo mais, e vocês vão poder me cornetar se já não estiverem fazendo isso. E mais tarde, depois que definidos os classificados para os playoffs, eu vou fazer outro palpitão, só que rumo ao Super Bowl, e escolhendo o campeão dessa temporada de 2020 da liga. Então deixa aqui nos comentários tudo o que vocês acham para a temporada de 2020, o que vocês acham dos meus palpites sobre cada divisão e para os classificados dos playoffs, e quais seriam os seus palpites para isso. Além disso, vou reforçar, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário no vídeo sobre tudo, não deixe de acompanhar o The Playoffs nas redes sociais e tudo o que vai acontecer durante a temporada de 2020 da Liga em www.theplayoffs.com.br. Então te vejo no próximo vídeo, falou e fui!